Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos estudar a aula de hoje, né, da língua portuguesa, na apostila Aprender Sempre. Lembrando, né, que essa apostila Aprender Sempre já está lá na escola e alguns alunos já pegaram, os pais já pegaram, já estão fazendo na apostila. Ah, eu ainda não peguei, então onde que eu vou fazer? Vai fazer no caderno, né? Essa é a terceira apostila já. Então, vocês tiveram a primeira apostila, a segunda e agora é a terceira. Vai na escola para pegar a apostila Aprender Sempre e já ir fazendo nela. Nós já estamos na aula 8, hora de selecionar livros, das páginas 17 e 18. Na atividade, vocês vão encontrar esses livros, né? O Sapo Encontra o Amigo, Três Tigres Tristes, Travadinhas, Descobrindo os Bichos da Praia, Enrosca ou Desenrosca, o livro de receitas. Então, vamos à nossa aula. Aula 8, hora de selecionar livros. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos descobrir pelas informações constantes nas capas dos livros o que são os que são de trava-línguas. Vamos também verificar se o texto da quarta capa traz informações sobre trava-línguas. No último slide, eu vou explicar bastante para vocês o que é essa quarta capa, né? Vou deixar até uma ilustração, mas é essa atividade aqui que se refere à quarta capa, tá? 1. Você conseguiu aprender mais travas-línguas com seus familiares? Apresente para os colegas e sua professora esses trava-línguas. Lembrando que essa A1 refere à aula anterior. Se vocês gravaram, então não tem como vocês apresentarem para os coleguinhas, porque nós não estamos na aula presencial. Porém, se vocês assim, gravaram, né, encaminha para o Drive, né, que nós vamos ler os trava-língua de vocês. E na oportunidade que tivermos, né, no retorno presencial, aí iremos apresentar para os colegas, ok? 2. Lembrando aqui que a professora, né, ao vocês encaminharem pelo Drive, tem acesso a esses trava-línguas de vocês, ok? 2. Podemos também procurar na biblioteca livros com textos de trava-línguas. Vamos ver como podemos descobrir se um livro tem esses textos. Então, quando nós temos a nossa biblioteca, então quando vocês retornarem, vocês terão essa oportunidade de procurar lá na biblioteca. Também tem as bibliotecas públicas, livros que tenham trava-línguas. E uma das maneiras da gente descobrir se esses livros têm textos que está relacionado a trava-línguas, nós vamos observar o que? A capa do livro. Então, aqui nós vamos olhar, lembra que eu já apresentei esses livros no primeiro slide? Então, nós vamos ler a capa e vamos verificar. Será que esse livro contém trava-línguas? Ou será que não? Vamos ver. Observe as capas de livros a seguir. Então, o primeiro é O Sapo Encontra um Amigo. Está relacionado com o trava-língua?
Será que o conteúdo aqui refere a algum trava-língua? Então, o que a gente pode fazer de momento? E aí a gente pode já fazendo aquela seleção de ir tirando, né, o que não contém trava-línguas. Esse aqui não contém, né? O sapo encontra um amigo, né? Não tem trava-língua aqui. Agora, olha esse aqui. 3 tigres tristes. Lembra? Na primeira aula nossa, nós tivemos esse trava-língua aqui, do tigre. Então, essa pela capa aqui, ó. Dá pra gente saber que esse livro contém trava-línguas? Sim. Vamos no outro. Travadinhas. Ou seja, esse aqui também, ó. Olha só pela imagem. Olha aqui a língua, né? O próprio olhar assustadinho. Então, aqui, ó, trava, né? É também um livrinho que tem o quê? Trava-línguas. Vamos o outro. Olha que bonitinho aqui. Descobrindo, né, lá no começo, os bichos da praia. Então, aqui tem? Não, vamos descobrir os bichinhos que tem onde? Na praia. Então, não tem trava-línguas. Então, já descartamos esse e esse. Esse aqui nós já vimos, né, que tem. O outro, enrosca ou desenrosca? Ó. E aí, o que vocês acham? De enroscar está relacionado ao que também? Um outro significado, igual no dicionário. Enrolar. Enrolar o quê? A língua. Então, lembra na hora que a gente vai falando, aí vai travando essa língua, vai enrolando? Então, enrosca. Esse aqui tem trava-línguas? Sim. Agora, esse daqui, ó. O livro de receitas. Aqui vai ter trava-línguas? Não, é um livro em que vai tratar o quê? De algumas receitas, é um livro instrucional, né? Então, não tem trava-línguas. Tudo bem até aqui? Então, o que vocês vão fazer? B. Se você estivesse procurando livros com textos de trava-línguas e encontrasse estes livros na biblioteca, quais desses você acredita que poderia conter textos de trava-línguas? Marque com X. Então, como nós já lemos um por um, né? Então, o que vocês vão fazer? Pode o quê? Ou circular, né? Esse aqui tem? Vimos que não. Então, esse aqui tem? Tem. Então, o que vocês vão pôr? Um X, né? Ou, vamos marcar com X, né? Eu vou só mostrar para vocês, mas vocês na própria apostila vocês vão marcar com X, porque esse aqui contém o quê? Textos de trava-língua. O que tá pedindo, ó? Texto. Então, o que tá querendo aqui, ó? Textos de trava-línguas. Vamos apagar aqui e aqui, ó. Então, textos de trava-línguas. É isso, ó, conter textos de trava-línguas. E aí, todos que tiverem esse texto de trava-línguas, o que vocês vão fazer? Vão marcar com um X.
como já lemos um por um, e vocês já viram também no começo lá do primeiro slide, que é o nome desses livros, certo? Então, aqui, esse aqui já vimos que ele tem, esse aqui também vocês vão pôr o X, né? Então, esse aqui. Bichos de praia, já vimos que não tem. Esse aqui, vimos que tem. E aqui é um livro de receita, não tem. Então, já descobrimos pelo próprio título, né, pela capa, que quais são os que têm textos referente a trava-línguas, tá? Então, agora vamos para a letra C. Então, aqui lembrando, né? Vocês vão marcar o X na própria apostila. Vai estar aí esses desenhos e vocês vão pôr o X. Em roda de conversa com seus colegas e sua professora, explique por que você marcou esses livros. Então, né, aqui no caso, vocês já estão interagindo com a própria professora através do livro, né? Essa parte aqui não tem como a gente realizar essa roda de conversa e nem interagir com os colegas, mas tem como vocês enviarem pelo Drive da maneira de vocês, por que vocês selecionaram esses livros aqui, tá? Aí vocês mandam uma resposta, só põe, né? Põe a resposta aqui de uma maneira bem objetiva, bem simples, porque é que vocês marcaram esse livro. Por quê? Através de quê? Observando o quê? A própria capa e os títulos já deram para vocês o quê? Já descobrirem, né, do que se trata pelo próprio título, né? Um livro de receitas, sabemos que não tem o trava-língua, né? Onde vai falar os bichinhos de praia, né? Então, agora vamos para a letra D. A imagem a seguir é da quarta capa do livro Travadinhas. Ó. Agora, com os colegas, você vai ler o texto da quarta capa desse livro para confirmar se ele traz ou não textos de trava-línguas. Então, o que é essa quarta capa, né? Então, o que é isso, professora? A quarta capa. Então, aqui temos, né, a primeira capa, onde está o título. A quarta capa é o final, né? A contracapa que a gente fala, onde tem o resumo. Aqui não dá para ver, tá vendo? Ó, a capa, tem essa parte aqui e aqui o final. Virou o livro no final, onde a gente também chama de contracapa. E aí, nesse final aqui, tá um resumo do que se trata, né, esse livro. Então, aqui é uma outra maneira também da gente descobrir o assunto que está no livro. Muitas vezes, pelo título, nós não conseguimos assim entender muito de que vai se tratar. Mas nesse caso aqui, aí teremos o que? A quarta capa, ó, onde vai também dar tipo um resumo do conteúdo que está dentro do livro. Então, a imagem a seguir é da quarta capa do livro Travadinhas,
travadinhas. Agora, com os colegas, não tem como a Pro vai ler com vocês. Você vai ler o texto da quarta capa, ó, quarta capa desse livro, para confirmar se ele traz ou não textos de trava-línguas. Então, o que nós vamos procurar aqui? Textos que contêm trava-línguas. Então, aqui, ó. Personagens engraçadas e um jogo de repetição de palavras com sons parecidos. Então, o que tem aqui? Personagens engraçadas e um jogo de repetição de palavras com sons parecidos. Lembra, no começo quando começamos essa apostila, né, que nós ainda estamos na sequência 1, falamos o que era a trava-língua? Que trava-línguas são palavras, ó, um jogo de repetição de palavras com sons parecidos, tá? Repetição de palavras com sons parecidos, formando frases divertidas. É o que você vai encontrar neste livro. Olha aqui, ó, já tá dando uma dica que a gente vai encontrar, né? Esse jogo com repetição de palavras, né? Com sons parecidos, formando frases divertidas. É o que você vai encontrar neste livro. Para compor essas travadinhas, olha aqui, falando também. A autora inspirou-se na tradicional brincadeira, ó, brincadeira de trava-línguas. Já está dando bastante informações para gente. O desafio para o leitor é ler em voz alta, bem depressa, ó. Lembra que a gente tem que ler rápido, bem depressa, sem tropeço, sem enrolar a língua, como o próprio nome diz, sem travar a língua. Será que você consegue? Olha só, o tanto de informação aqui que dá pra gente já descobrir se o conteúdo que está aqui no livro trata de um trava-língua. Então, vamos lá. E a que conclusão você e seus colegas chegaram? Esse livro contém textos de trava-línguas? Então, aqui é uma resposta de vocês, né? Não junto com os colegas, né? Vocês, diante de todas esses assuntos aqui, né? Que conclusão vocês chegaram? Esse livro contém texto de trava-línguas? Sim, né? Mas por quê? Observa aqui o que a professora já selecionou, destacou, né, para vocês, com marcador. Então, aqui tudo é uma maneira de vocês já perceberem que esse conteúdo desse livro contém o quê? Trava-línguas. F. O que podemos dizer sobre os textos que aparecem na quarta capa de um livro? Tá? Então, aqui, ó. Lembra? O que podemos dizer? Lembra que eu falei que o texto que está na quarta capa do livro, ele traz um resumo, né? Do que é o assunto que contém o livro? Então, esse livro aqui, Travadinhas, qual é o assunto? Então, vamos lá. O primeiro aqui, vocês vão pôr o X no que for o correto. O texto apenas informa o título, o nome do autor e a editora? Não. Onde que informa o título? É na quarta capa? Não, é na primeira capa.
né? Na primeira capa que tem o quê? O título, o nome do autor e a editora. Né? Então, não é essa aqui que vocês vão assinalar. O texto ajuda o leitor a saber sobre o que trata o livro? Sim, né? É essa aqui. Agora, o texto informa ao leitor quem é o autor e a ilustradora ou ilustrador do livro? Não, a quarta capa, não, porque está querendo saber sobre a quarta capa, né? Então, o que que tá trazendo na quarta capa aqui, ó? Quarta capa. Tudo bem? Aqui também. Sobre, né? A quarta capa. Ok? Então, é isso aí. Aqui agora, né, conforme eu havia falado com vocês, em relação à quarta capa, da quarta capa, ou a segunda orelha. Então, aqui está a primeira capa, onde está o título, né, o nome do autor, às vezes do ilustrador, às vezes da editora. Aqui, ó, essa dobra aqui a gente chama orelha da capa, ou primeira orelha. Essa parte aqui, ó, tem o nome do autor e do título, chama de lombada. Aqui vai estar a páginas internas do livro, o miolo. E, tá vendo? O final de tudo tá a quarta capa, onde está o resumo, a sinopse do que se trata o assunto do livro. E essa dobra aqui também é conhecida como a orelha da quarta capa ou a segunda orelha. A primeira orelha refere à primeira capa e a segunda orelha refere à quarta capa, que é do final do livro. Ok? Espero que vocês tenham aprendido bastante e que todos estejam muito bem. Um abraço. Tchau.